be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Estamos falando esses dias sobre Setembro Amarelo, como está aí bem evidente na nossa tela, na nossa projeção. E nós falamos já sobre, ou conversamos aqui sobre ansiedade, falamos sobre estresse e também falamos sobre medo. São as emoções que talvez eu e você estejamos com ela na mochila e não sabemos lidar com ela. Como nós falamos semana passada, retrasada e a outra também, semana passada, o seminarista Marcelo que ministrou conosco sobre medo, mas parece que a gente, diante das situações da vida, por isso a ideia do esvaziando a mochila, parece que a gente não está sabendo lidar com algumas situações, de algumas das emoções que a gente tem. Coloca para o lado de cá, Caio, isso, coloque para o lado de cá, mais fácil. Algumas das emoções tão contundentes e tão importantes na nossa vida. Como é que você lida com o seu estresse? Isso é uma pergunta que você precisa se fazer. Eu sou estressado. Você pode não ser estressado, você pode melhorar. Aí, obrigado. Acho que agora vai, Caio. Acho que agora vai. Isso. Deixa assim, então. Como é que você lida com a sua ansiedade? Nós lidamos aqui, ensinamos aqui a respeito da palavra, como que a gente, pela palavra, pode melhorar a nossa utilização da ansiedade. Semana passada a gente conversou, ouviu aqui, o seminarista Marcelo nos trazendo a palavra, sobre os nossos medos. Como é que você lida com o seu medo? E hoje, para a gente fechar a nossa série de Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre depressão. Outra forma que a gente precisa aprender a lidar, não só aprender a lidar quanto pessoa, quanto igreja, mas talvez se você já passou, ou se você vive por depressão, ou se você já teve um diagnóstico de depressão, e aqui vai um alerta, assistindo uma palestra sobre isso esses dias todos, eu tenho lido e tentado me alimentar muito dessas informações, e um médico, um neurocientista, ele ajudou a gente a pensar uma coisa que talvez é muito comum no tempo presente, que é o quê? Pessoas se autodiagnosticarem com depressão. Você nunca foi ao médico, ou você não foi ao médico especialista, você não foi alguém que disse, nós vamos tratar que você tem depressão. E a gente se autoclínica, né, faz uma autoclínica, faz um autodiagnóstico, e a gente conclui que a gente está com depressão. Eu estou meio depressivo. É fato, e ele vai falar isso na sua argumentação, que é possível sim que às vezes nós vivamos em momentos de depressão. Assim como a ansiedade ou algo assim, só para você entender meio parecido, porque geograficamente falando, depressão é aquele espaço, aquele ambiente que quando você está vivendo por ele, você está assim, de repente uma montanha, e de repente uma depressão. E parece que às vezes a gente passa por isso, a gente confunde a tal da depressão com tristeza. Estou meio deprimido. E ele faz um alerta, esse autor, com esse cuidado que a gente precisa ter, porque o maior problema que ele fala, a máxima do artigo dele, é a banalização da depressão. Porque a gente, às vezes, por não ir ao médico certo, por não fazer a coisa do jeito que tem que ser feito, a gente se autodiagnostica a despeito de uma doença, desse problema da depressão, e a gente acha que a depressão é uma coisa tão simples assim, ou a gente se autodenomina depressivo a despeito de coisas que não são a partir disso. Não precisa ser assim. Ou não está depressivo.
Por isso que também, como nós falamos da ansiedade, do medo, do estresse, às vezes a gente vive em algumas situações da vida que a gente está meio para baixo. Depressão. Mas não quer dizer que você seja depressivo, ou que você está deprimido. Por isso aqui, antes de você, qualquer outra leitura você puder fazer esses dias aí, faça algumas leituras sobre a depressão. O Demônio do Meio-Dia é um livro secular, e ele vai falar sobre a depressão que ele viveu, como ele viveu, um livro dessa grossura, quem gosta de ler, Alan Fowler, acho que é isso o nome dele, se não estou enganado, e ele vai tratar um pouquinho sobre esse mecanismo da depressão na vida dele, como que ele agiu, como que foi, e para você entender como é difícil. Quem sabe o que é depressão, sabe do que eu estou falando. Quem já passou por depressão, quem está medicamentosamente sendo tratado por isso, sabe do que eu estou falando. Por isso que esse primeiro momento da gente entender, lidando com a depressão, é a gente ter empatia, cuidado, a despeito, inclusive, da palavra. Cuidado com esse autodiagnóstico. Eu sou depressivo. Parece que a gente gosta de falar que a gente está ruim, né? Mas vamos falar sobre lidando com a depressão a respeito da palavra de Deus. Antes de olhar para a palavra, como a gente tem feito, quero trazer alguns dados para você ficar um pouco aterrorizado, como eu fico quando eu vejo esses dados. O primeiro deles é que há um suicídio a cada 40 segundos no mundo e a cada 45 minutos no Brasil. Você acredita nisso? Esse mês, só aos nossos ouvidos, e que foi colocado na Barra Bonita, é isso, Meire e Joel? 2 pessoas se suicidaram. Só para você ter uma ideia, a despeito de tudo isso, de cada um suicídio, 10 não são falados que aconteceram. É muito sério isso. E segundo os especialistas, uma das portas de entrada ao suicídio é a depressão. Mais um dado para você perceber. Nós, como país, Brasil, somos o 5º lugar no mundo em depressão. Temos muita gente com depressão. Em todos os países do mundo, nós somos o 5º. Tem muita gente, não? E em ansiedade, nós somos o 1º. Um autor, dizendo sobre isso, um especialista também da área, ele vai falar, Mark, alguma coisa assim, eu sou ruim de nome, quando eu leio um monte de coisa, não preciso ficar anotando aqui, mas ele vai falar assim, que há uma corrente muito importante, que a gente precisa entender, que a ansiedade, ela pode atrair a depressão, sempre pode, predisposição para depressão, predisposição para tags, ou predisposição para problemas, fobias, e predisposição para suicídio. Por isso que às vezes as pessoas, eu levo muito a sério, e quero que você tenha também essa consciência de levar a sério, a ideia de que essas emoções das quais nós estamos tratando, se você a tem, você precisa tomar muito mais atenção e cuidado com ela. Por isso que a ideia é lidando com a depressão, lidando com a ansiedade, lidando com o medo, lidando com o estresse, ou seja, a gente precisa aprender a lidar, porque se nós não aprendermos, nós não vamos controlá-las, e elas vão nos controlar e a gente vai ficar descontrolado. Esse é o grande problema, que a gente às vezes não se atenta a partir dessa problemática. Mas eu quero continuar colocando mais alguns dados para você entender. Aqui, não sei se dá para você perceber, mas existem 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. 4,4% da população. É muita gente. Isso com diagnóstico claro. No Brasil, a taxa é de 5,8%. É a maior taxa da América Latina. A maior incidência em tudo isso é entre as mulheres do que nos homens. Está ali os dados para você ver, passar rápido para você só olhar. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano e é a segunda principal causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Segunda. É muita gente. Menos de 10% das pessoas que têm depressão no mundo. Menos de 10%, esse dado eu quero que você dê uma olhada. Menos de 10% buscam os tratamentos necessários. O restante da galera fica assim, eu vou melhorar.
Deixa eu te passar mais alguns dados. Olha isso. 30% dos adolescentes depressivos chegam a tentar o suicídio. Vai lendo. Jovens em risco, taxa de suicídio, são maiores entre os adolescentes, adultos e jovens do que em outras faixas etárias. O jovem hoje é o eixo do suicídio. 60% dos adolescentes diagnosticados com depressão pensam em morte. Só os que foram diagnosticados, imagina o restante. Para cada suicídio consumado entre os jovens, são reportadas quantas tentativas? 100. Eu não sei se você já percebeu algumas pessoas com algumas marcas no braço. A gente vai falar disso sexta-feira, né, Silvana? Mutilamento, algumas atitudes. Mas nós vamos falar sobre suicídio no sábado. Olha mais esse dado. Quase 50% das pessoas com depressão não recebem tratamento, segundo esse dado, no Brasil. Apenas 3% dos orçamentos de saúde do governo são investidos em saúde mental, variando de menos de 1% em países de baixa renda a 5% em países de alta renda. Ou seja, o maior dinheiro que a gente tem, pouquíssimo, vai para cuidar da nossa saúde mental. Isso não é só uma questão de governo. Eu trouxe dado para fazer você pensar em uma outra coisa. Vou continuar, já chego nisso. Em 2016, 75,3 mil trabalhadores com depressão tiveram direitos ao auxílio doença no Brasil. É um problema para a economia. Segundo a OMS, a depressão será em uma década a doença que mais vai afastar pessoas no seu dia a dia. E ela não afasta do trabalho, ela afasta de gente. E eu quero que você volte a esse dado aqui em cima, apenas 3% dos orçamentos do governo são investidos em saúde mental. Deixa eu perguntar para você, quanto do teu dinheiro você investe na sua saúde mental? Quase a proporção, não é verdade? Por exemplo, você faz terapia, pastor, terapia é para maluco, não estou fazendo propaganda da minha esposa, mas terapia a gente acha que é para maluco, não, terapia é para quem quer organizar as ideias. Você faz terapia? Não. Você faz algum exercício? Você cuida do seu corpo integralmente? O seu dinheiro que você gasta tem média de 3 a 5% da sua renda na sua saúde mental? O governo gasta isso, no máximo. Mas e você? Gasta quanto? Depressão é a doença mais impactante, ou incapacitante e impactante, no outro dizer, do mundo. Segundo a OMS. E o que a igreja está fazendo? O que você faz? O que a Bíblia diz para a gente fazer? Por isso que eu quero que você entenda algumas coisas muito importantes sobre a depressão. Alguns sintomas psíquicos, só para você guardar, isso você encontra nas literaturas sobre isso, inclusive nesse livro, O Demônio do Meio-Dia, ele vai falar um pouco sobre essa estrutura. Sentimento de tristezas. Estar triste não é estar em depressão, mas a depressão também encaixa-se um pouquinho o sentimento de tristeza. Negativismo, desânimo. São alguns dos sintomas que a gente tem, psíquicos, que às vezes você pode precisar ficar um pouco mais atento, porque ela pode estar com depressão. Uma alta desvalorização, culpa e etc. e tal. Desprezo pela vida. Alguma associação? Vamos passar para alguns outros. Redução de concentração. Desculpa. Outros sintomas, só para você entender. Sintomas fisiológicos. Seu corpo, como reage a isso? Perda de energia. Já não tem disposição a fazer muita coisa. Alterações no sono. Alterações de apetite. Come mais ou come menos. Dorme demais ou dorme de menos. Alteração. Redução do interesse sexual. Sintomas fisiológicos. E os outros sintomas para a gente guardar? Sintomas comportamentais. No dia a dia, como é que as pessoas fazem? Afastamento social. Crise de choro, às vezes. Alterações psicossomotoras. Comportamentos suicidas.
Esses são alguns comportamentos, ou alguns sintomas comportamentais, melhor, que as pessoas estão tendo e a gente precisa ficar atento a isso. E o motivo de tudo isso, a gente tem uma causa endógena e uma causa exógena, que segundo os especialistas falam sobre isso. A endógena, como a própria proposta é biológica, tem a ver com alguma coisa que precisa de medicamento, ou talvez alguma predisposição que veio de família. Segundo os especialistas também da OMS, ela vai dizer que 37% dos filhos de pais depressivos vão ter depressão. A média é essa, 37%. Por isso que há uma proposta, uma predisposição biológica, por isso nós chamamos de endógena, e também por algumas situações que provocaram essas coisas, e em questão de hormônios, em questões de biologia mesmo, elas estão com alguma ausência. E a exógena, ela tem a ver com causas que a gente vive no dia a dia. Por exemplo, uma gravidez, depressão pós-parto, um acidente, perder alguém, ausência de trabalho, pandemia. São reações que o dia a dia vai colocando ao nosso redor e a gente não vai percebendo, e aquilo vai fazendo traumas ou produzindo em nós algumas características ou circunstâncias das quais vão começar a produzir uma certa depressão na gente. Por isso, a gente precisa entender quais são essas causas para a gente entender o processo. E a depressão é uma doença, por isso, você não pode digerir essas frases que eu vou colocar aqui. A primeira, você não tem nada, para com isso é frescura. Não diga isso. Cuidado com a forma como a gente lida com as pessoas. Faça uma viagem que passa. Passa não. Ou talvez você possa dizer, eu já disse para alguém, eu já ouvi de alguém, você tem a falta de força de vontade. Se você quiser, você faz. Nem a Bíblia diz isso. Ou talvez você tem tudo e fica aí com essa frescura. Tem dinheiro, tem carro, tem não sei o que, e está com essa frescura. Olha um monte de gente aí sofrendo e você fica assim. Você não está ajudando. Você não está ajudando. Isso é falta do que fazer. Ou talvez, vá ao shopping que passa. Até vale a pena colocar o nome de um shopping assim, né? Shopping antidepressivo. É encher de gente. Não passa. Não passa. Até pode ser pior, porque você vai lá gastar um dinheiro que você talvez descontroladamente não tem, e depois vai ficar desesperado, mais depressivo, porque não tem dinheiro para pagar o que você gastou. Vai ser pior. Mas, infelizmente, muitas vezes nós falamos isso para as pessoas. E essas posturas que nós temos, talvez nos falta conhecimento e falta empatia diante do problema. Por isso aqui eu quero fazer alguns mal entendidos para a gente entender. O primeiro mal entendido entre os evangélicos, e eu falei isso na entrevista sábado, é que antes de qualquer coisa, Thomas Osborne, ele tinha dito no seu livro, um teólogo antigo, que depressão é demônio. Ou seja, se você está com depressão, você vai lá com o pastor ou com alguém, ele vai orar por você, vai expulsar o demônio e você não vai ficar mais deprimido. Então, depressão é demônio. Pastor, está errado? Está errado, porque depressão não é demônio, mas não quer dizer que o demônio não use essas estruturas para fazer você ficar com depressão. Deu para entender? Depressão, você não pode falar o cara está com depressão, falar, está endemoniado. Não faz isso, você não tem base bíblica e nada para fazer isso. Pelo contrário, vou te mostrar que não tem essa ideia. Mas não quer dizer que o demônio não queira estragar e acabar com a tua vida. A palavra de Deus vai dizer que o demônio, assim como dois leões que vivem à sua disposição, o leão da tribo de Judá e o leão que vive rugindo. Diz a palavra, Pedro, que Satanás está como um leão, parecido, não o leão, mas parecido como o leão, rugindo, querendo pegar a quem possa tragar, ou seja, ele quer acabar com você. Ele não brinca em serviço. Então ele pode usar isso para acabar com você. Eu não sei se você já percebeu esse texto, que diz que está rugindo como um leão e querendo pegar a quem possa tragar. Já disse para vocês aqui que a primeira vez que eu coloquei um cigarro na boca foi uma vez e uma só. Foi aquele dia para confrontar um rapaz que falava que nós não éramos livres. Lembra disso? Quem estava aqui no culto?
Observando esse mesmo modelo, você já viu quando alguém vai fumar, ela não consegue fumar o cigarro inteiro de uma vez, correto? Ela vai devagarzinho. O que é esse gesto dela fazer isso aqui com o cigarro? Vou dar uma tragada, não é isso? Ela dá uma tragada. É a mesma palavra que no texto está escrito que ele quer nos tragar. Ele não vai acabar com você assim, acabou. Não, ele vai devagarzinho, aos poucos, judiando a gente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e entender com as pessoas, cuidado com essa espiritualidade, dizendo que está em depressão é demônio. Não, não é demônio, irmão. Fique em paz que não é demônio. Se fosse demônio, Elias estava endemoniado. E ele não estava endemoniado. Nós vamos ver os personagens da Bíblia. O segundo é Jay Adams, de uns livros Conselheiro e outros livros tais, é um teólogo também da área de aconselhamento, e ele fala bastante sobre isso, e uma das narrativas dele é que depressão é pecado. Você está com depressão? Está em pecado. Não necessariamente. E aí que vai mais um detalhe para você entender a respeito desse mal entendido sobre o pecado, é que da mesma forma como endemoniado, o cara depressivo, ele pode estar, por algum motivo, sendo instrumentalizado, ou sendo fruto, ou vivendo por causa do pecado. Mas só porque ele tem depressão não quer dizer que ele está em pecado. Não dá também para você apontar o dedo nas pessoas e dizer, eu sou pessoa depressiva, está em pecado. Não dá para você fazer isso. Porque da mesma forma, como endemoniado, o pecado também, não é que ele é, mas o pecado, e Satanás usa o pecado para fazer com que eu e você nos tornemos vítimas da depressão. Deu para entender mais ou menos? Vamos progredir? E aí vem alguns homens bíblicos que tiveram depressão. Moisés teve depressão. Verdade, pastor. Vou mostrar você na Bíblia. Se quiser, já abre aí, em Números. Nós vamos entrar em vários textos assim. Davi teve depressão. Vamos entrar nele também. Vamos entender por que ele teve depressão, o que aconteceu. Elias teve depressão, um dos textos mais correntes, é 1 Reis capítulo 19. Jeremias passou por depressão. Jó passou por depressão. E algum deles tinha características de estar endemoniado. O próprio Jó, da qual está ali no final, eles falam, e os seus amigos acabam dizendo para Jó várias vezes, você pecou, alguma coisa você fez de errado, o que você fez? E ele não sabia que toda aquela situação, todo aquele plano fazia parte de algo lá no céu, da agenda do céu, não tinha a ver com a agenda da terra. Tanto que ele ficou, e a mulher dele disse para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou seja, tu fez coisa errada, algum lugar, alguma coisa você errou. E não tinha nada a respeito dos erros de Jó. É um cara que entrou em depressão a partir das circunstâncias mais endógenas, por causa das aflições do dia a dia, mas ele não estava com pecado. Por isso aqui eu quero fazer um pouco que a gente entender, e vamos para a palavra, para entender o que acontece, ou qual que é esse procedimento, e como que a gente observa esses servos de Deus a despeito da depressão, e como eles viveram, e como Deus interviu em meio à depressão na vida dessas pessoas, e pode ajudar a gente, quando a gente passar por essas situações, ou talvez porque estamos passando por elas. E o primeiro personagem que eu quero trazer para a gente pensar é Moisés. Abra sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler alguns textos hoje, junto com a palavra, e eu quero que você abra da sua Bíblia aí, use-a, ou o seu aplicativo, como você quiser, e faça essas leituras junto com a gente. Êxodo capítulo 3, se você puder, e também Números capítulo 11. Êxodo capítulo 3, se você estiver com a sua Bíblia, diz assim, Deus falando com Moisés. Olha o que diz o texto. Apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro, e o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, chamado Monte Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça.
Moisés então olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Isso chama-se epifania, uma ação do céu descendo na terra e a gente experimentando algo sobrenatural. Epifania. Vamos continuar, versículo de número 4. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não está queimando a despeito do fogo. Vendo então o Senhor que ele se voltara para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto então, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o seu sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo que a opressão com que os egípcios estão oprimindo o meu povo. Preste atenção agora. Vem agora e eu te enviarei. Enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha a primeira postura de Deus chamando Moisés. Não foi uma mensagem em um culto que Moisés teve. Não foi uma expressão ou algo do tipo que Moisés teve. O que Moisés teve foi um encontro fenomenológico com Deus, onde a sarça começou a queimar, visivelmente, mas na prática a sarça, aquele fogo não consumia a sarça, e aquela situação ficou aparecendo, e ele ficou encantado com aquela atitude, ou aquele projeto fenomenológico de Deus, e ele foi lá ver. A hora que ele chegou lá, era o próprio Deus ali, falando: Moisés. Olha quem era Moisés. Um homem que Deus fez algo maravilhoso para chegar perto dele e falar: vem cá, meu filho. E aí Deus chama Moisés, e ao chamar Moisés, mostra por que Moisés foi chamado, e ao chamar Moisés, mostra o motivo pelo qual ele deveria ir, que era libertar o povo. Por isso Moisés era o libertador. E ao ser chamado para libertar o povo, ele é chamado para ir até Faraó. Mas aí Moisés, como eu e você, temos algumas desculpas. Olha o que diz o restante do texto. Então Moisés disse a Deus, versículo 11: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito dos filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isso? O que diz a Bíblia? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés então começa a sua atividade. Ele começa a tirar, você conhece a história, ele tira o povo de Israel, ele vai a Faraó, Faraó teima, Faraó fala que não vai liberar, não vai deixar, e aí começam as 10 pragas. Se você olhar para a tua Bíblia ali, um pouquinho mais à frente, o Faraó começa a afligir mais ainda o povo de Israel, por causa desse pedido de Moisés a Faraó, lá no capítulo 4, e aí então, no capítulo 7, no finalzinho, no versículo 14 em diante, nós começamos as pragas. E aí o processo de libertação de Deus no povo de Israel. Ao começar as pragas, Deus materializadamente começa a se manifestar diante do povo. Quer sejam quaisquer modelos de praga, Deus começa a se manifestar. Moisés começa a perceber, Moisés vê que Deus está fazendo grandes coisas no meio deles, e Moisés tem todo esse auge, e você percebe ali no final, no capítulo 11 e o capítulo 12, a última praga e a libertação do povo do Egito. Segundo a história, eles saem e vão para o deserto.
E naquele deserto, então, as coisas começam a acontecer. E aí eu quero que você vá para Números capítulo 11, onde eles estão no deserto. Abra sua Bíblia um pouquinho mais para frente. Números capítulo 11. E aí no deserto, Moisés trabalhando como sendo libertador, Moisés com toda aquela capacidade, mas também com toda aquela responsabilidade, ele chega no deserto e ele encontra algumas dificuldades, como talvez eu e você encontraríamos. Capítulo 11 de Números, diz assim, no meu trecho: as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou também aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel começaram a chorar, tornaram a chorar, e também disseram: que nos dará carne a comer? E eles começam a murmurar e a murmurar e a murmurar. Olha o que diz o versículo de número 10. Então Moisés ouviu o chorar do povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo, guarda essa palavra, puseste sobre mim a carga de todo este povo. Olha o que diz o restante do texto: concebei eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz para que digas: leva o teu colo, como alma que leva uma criança, como a mãe que conduz a criança para outros lugares, a terra? Sobre juramento prometestes a esses pais ou aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todos esses? Pois choram diante de mim, dizendo: dá-me carne, pois passamos fome e queremos comer. Eu sozinho, versículo 14, grife na sua Bíblia, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Numa outra tradução, no versículo de número 15, se for assim o restante da vida, não quero mais viver. Viu a depressão de Moisés? Chamado por Deus, escolhido por Deus, vivendo momentos maravilhosos com Deus. Aí de repente, a hora que ele se encontra numa situação difícil, ele se encontra sobrecarregado, e aqui vai a questão que a gente precisa entender. Desorganização e ativismo de Moisés fizeram com que ele fosse conduzido a uma depressão, pedindo para si no final a morte. Por isso que eu falo várias vezes aqui entre nós, entre os irmãos, entre a liderança, desorganização e ativismo, trabalhar sem organização, ou desorganizado fazendo as coisas, não vai dar certo, você vai se frustrar, você vai ter problemas logo, logo. Tem gente igual a Moisés no seu trabalho, que trabalha demais, trabalha aqui na correria, trabalha, todo desorganizado, é simplesmente para cumprir demanda, e depois está mal e não sabe por quê. Igual a Moisés, está mal e não sabe por quê, pede a morte e não sabe por quê. Por que a depressão, o caminho que entrou, depressão na vida de Moisés foi desorganização e ativismo, trabalhar demais e não se organizar a despeito da vida. Pastor, mas está isso no texto? Tanto está no texto, que no versículo 16, o que Deus responde para ele? Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem ancião e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali com você. O que Deus mandou Moisés fazer? Você vai delegar. Você vai parar de trabalhar um pouco e vai ajudar as pessoas a aprender a trabalhar e vai ajudá-los a ensinar o que você aprendeu comigo. Primeira pergunta que eu quero deixar desse texto de Moisés, para você entender como é que funciona a sua vida. Você é uma pessoa extremamente desorganizada? Ou você trabalha demais, ativista?
Essa semana passada uma pessoa falou para mim que estava começando um terceiro emprego. Eu fiquei muito feliz. Ela falou para mim, eu fiquei muito triste. Por que você não quer que eu ganhe dinheiro? Eu falei, não, para quem está trabalhando em 3 empregos, talvez você está precisando de mais de dinheiro, porque você está gastando demais, você quer ficar rico, mas você está esquecendo de fazer a correção ali entre trabalhar demais e a sua saúde de menos. Como a gente conversou hoje, eu falei com o rapaz hoje, o Marcos, lá na casa. Trabalha demais a vida inteira, gasta a saúde inteira, para depois ter dinheiro e não ter saúde para gastar. O que adiantou? Ativismo, desorganização, não sabe o propósito, não sabe por que está fazendo o que está fazendo. E Moisés, mesmo sendo esse indivíduo que estava com Deus, ouviu Deus, viu Deus face a face, enfrentou essa situação difícil. Por que eu e você não vamos enfrentar? Por isso que o desafio nessa parte é o quê? É quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim os que estáis cansados e o quê? Sobrecarregados. Tem muita carga sobre você que você não pode levar. Qual que é o desafio de Jesus para nós? Vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, e a primeira atitude de Jesus é, eu vos aliviarei. Mas a segunda atitude de Jesus é o quê? E aprendei de mim, ou seja, eu vou ensinar vocês a não viverem sobrecarregados, porque isso vai acabar com vocês. Ou seja, Deus sempre quis algo maravilhoso com Moisés, mas por causa do potencial, do temperamento, do estilo Moisés de ser, ele começou a ficar sobrecarregado, e quando a pressão apareceu, ele falou, Senhor, me leve embora, não quero mais viver desse jeito. Talvez a gente precisa, para não entrar em depressão, é aprender com Jesus como é que funciona a vida. É perguntar para Jesus como é que faz as coisas. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só que o aprender de Jesus não é ouvir o que Jesus diz, mas é imitar o que Jesus faz. Tem diferença? Tem. Porque às vezes você ouvir o que Jesus diz, você vai fazer se você quiser. Por isso que ele diz no mesmo texto, tomai sobre vós o meu jugo. E quando o jugo encaixa, é aquele instrumento das terras, né, de boi, etc. e tal, que coloca aqui e coloca no outro boi. O que o boi mais forte fizer, o outro vai acompanhar. Esse é o jugo. A ideia, quando Jesus promove isso para a gente, é o quê? O aprender de Jesus é andar com Jesus para fazer o que ele faria, para falar o que ele falaria. Não é ouvir de Jesus e eu vou fazer. Não sei se eu faço o que Jesus mandou fazer. Isso não é andar com Jesus, isso é ouvir de Jesus. Aprender de mim é colocar o jugo, olhar na Bíblia e falar, Jesus faria isso, farei isso. Por exemplo, Jesus, para cuidar das suas emoções, ele se ausentava para cuidar das suas emoções. Quantas vezes você faz isso? Para cuidar das suas emoções, Jesus falava menos e ouvia mais. Qual a primeira atitude que Jesus teve quando trouxeram uma mulher que foi pega em adultério? Vocês lembram? Colocaram Jesus ali, Jesus estava desenhando no chão, trouxeram a mulher, não trouxeram o homem, trouxeram a mulher, e esses dias não... Comecinho do ano, uma pessoa me falou, olha como a Bíblia é machista, por que trouxeram a mulher e não trouxeram o homem? Não é a Bíblia machista, é uma narrativa de um texto de um povo que trouxe só a mulher, então não tem a ver com a Bíblia, tem a ver com aqueles infelizes que não trouxeram o pangaré que fez o adultério. Deu para entender como a gente fala quando a gente quer relativizar? Trouxeram para Jesus a mulher adúltera, e provavelmente sem roupa, era assim que normalmente a mulher era pega. E qual que é a proposta que falaram para Jesus? E aí, Jesus, o que faz? Solta ela, o senhor manda soltar porque tem que amar. Mas a lei de Moisés manda apedrejar. O que faz? O que Jesus responde? Não, Jesus nunca respondeu isso na primeira vez. Jesus ficou em silêncio. É o que a gente não consegue fazer. Porque o texto diz que eles insistiam e Jesus ali, quietinho. Por causa da insistência e da falta do que fazer, Jesus disse, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Mas a primeira resposta de Jesus não foi atitude, não foi palavra, foi silêncio. Porque assim ele ia provocar na mente das pessoas, na emoção dos outros, um borbulho. Por exemplo, quando você vai conversar com alguém, a pessoa fica em silêncio, ou quando você tem aquele silêncio devastador no meio de uma reunião, o que você fica? Mal, não fica? Ainda mais para nós que somos ansiosos.
Ainda mais para pessoas que são assim desesperadas. Como eu digo para vocês, alguns, né? Querido, eu quero falar com você essa semana. Eu te ligo para marcar um horário. Quando? Fique em paz, ligarei para você. Alguns irmãozinhos ficam mal. Só estou fazendo o que Jesus faria. Silêncio. O segundo personagem que eu quero que você guarde é Jonas. Capítulo 4, se você puder ali no livro de Jonas, capítulo 4, olha mais um personagem que teve depressão, e eu vou provar na Bíblia para você, teve depressão, e a despeito da sua depressão, olha como que Deus tratou a depressão de Jonas. Se te ajudar, Jonas fica depois de Obadias, na Bíblia. Jonas, depois de Obadias. Jonas capítulo 4, fica um pouquinho antes de Miqueias. Se você sabe a história de Jonas, Jonas é um profeta de Deus, que Deus falou para ele, nós sabemos a historinha de Jonas, que foi engolida por um grande peixe, e depois foi solto lá e foi pregar em Nínive, Tarsis, e enfim, várias cidades que ele teve que fazer, e ele fugiu para outra cidade, para Tarsis, enfim, você conhece a história, está aí narrada capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, onde no capítulo 1, a vocação de Jonas para ser aquele que vai falar do evangelho, ele foge e recebe um castigo por causa disso. No ventre do peixe, capítulo 2, Jonas começa a orar, e aí depois ele sai, falou, pois, o Senhor ao peixe, capítulo 2, versículo 10, perdão. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus fala com os seres viventes. Todo ser que respira louva ao Senhor e obedece ao Senhor. Porque o Criador fala e ele obedece. Quem não obedece, às vezes, somos nós. Mas todos os seres viventes obedecem ao Criador. Deus falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. E o capítulo 3, então, Jonas prega aos ninivitas, aqui está no capítulo 3, só que aí o arrependimento dos ninivitas acontece e Jonas fica desconfortável. Olha por onde que a depressão entra em Jonas. Atente comigo no capítulo 4 para a gente ler, olha isso. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ai, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que arrepende-se do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, o que diz o versículo? Tira a minha vida. Tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E olha que interessante, vamos ao restante do texto. E diz o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e Deus perguntou para ele: você acha que tem razão desse teu argumento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com aquela cidade. E então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça dele, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo. Olha essa palavra. Jonas fez o que? Se alegrou em extremo. Sabe o que é isso? Alegrou-se demasiadamente. Ficou assim. Sabe quando você ganha um carro? Não sei, também não sei, nunca ganhei um carro. Vamos a outro exemplo mais prático. Sabe quando você vê aquele pote de açaí maravilhoso que a pessoa te surpreende? Alegrei-me sobremaneira. Sabe quando você é convidado para ir na casa de alguém e você fala: o que vai ter hoje? Churrasco. Jesus de bicicleta, é nós, né? É essa alegria sobremaneira que ele viu, que ele sentiu, que ele, de repente, ele está cansado, deitado, uma florzinha ele planta ali, coloca, de repente Deus faz aquela planta crescer rapidamente para fazer sombra para ele.
E ele vindo tudo aquilo, fala, ai, que delícia, Deus, obrigado. E isso é bom, mais ou menos. Olha o que diz o texto, confere comigo na Bíblia. Para tirar o desconforto, pois se alegrou extremamente por causa da planta. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu aquela planta, e essa planta secou. Cuidado com as coisas boas. Lembra do ditado? A pobre coisa boa dura pouco? Alegria dura pouco aí, ó. Um dia. Mas olha por que durou pouco. Vamos lá. Mas Deus fez isso no dia seguinte, e em nascendo o sol, porque ele não percebeu, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol bateu bem na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pedia para si a morte, dizendo, melhor não é morrer do que viver. Mas olha agora a profundidade dessas palavras. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável a tua ira por causa de uma planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte, ou seja, eu estou muito bravo até a morte, porque essa planta não está mais aqui me fazendo bem. Tornou o Senhor a dizer, então, tens compaixão da planta que te não custou nenhum trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu, e não hei de ter compaixão de uma grande cidade como Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Pastor, o que isso tem a ver com depressão? Deixa eu te dizer. Tem gente que adoece e entra em depressão por causa do senso de valor adoecido. Porque valoriza mais coisas do que gente. E vou me ater à criação de Deus, valoriza mais bicho do que gente. Coloca sobre as coisas, e foi isso que Jonas fez, colocando sobre as coisas, sobre os bichos, sobre aquilo que está ao seu redor, que lhe faz bem, toda a sua expectativa, esperança e alegria efusiva. Mas naquilo que ele deveria olhar com carinho, aquilo que ele deveria tomar cuidado, aquilo que ele deveria levar a sério, ele não levou, que eram os ninivitas. E o grande problema é que ele pediu para ser a morte, mas não por causa das circunstâncias, porque os valores dele estavam na planta, estavam naquilo que ele olhava, estava em empatia que ele não tinha em relação às pessoas. Por quê? Porque ele valorizava muito mais no seu senso de valor as coisas, aquilo que lhe dava prazer, do que as pessoas que estavam ao redor dele. Como é que a gente lida com isso? Segundo a própria palavra de Deus ali, pessoas valem mais do que coisas. Você gosta mais de coisas ou de pessoas? Já dizia uma frase antiga, as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Por causa da ausência de Deus, nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Ah, pastor, mas eu estou me prevenindo. Não, você está abrindo um buraco da qual você não sabe onde vai dar isso aí. Porque as coisas vão decepcionar a gente. As coisas vão embora. As pessoas também, é verdade, mas as pessoas podem ser transformadas e você vai estar fazendo para o lugar certo, canalizando aquilo que Deus mandou você canalizar. Deus não mandou você amar o seu bicho, Deus mandou amar as pessoas. A palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 10, versículo 31, vai dizer assim, não valeis vós mais do que os pássaros, ou seja, não está esse negócio de manismo, que é todo mundo igual, Deus está em tudo, não. Os animais estão aqui, o ser humano está aqui, não trate bicho igual gente. E por favor, também não trate gente igual bicho. Uma vez eu falei isso para a pessoa, ela falou, mas os bichinhos não fazem nada. Eu falei, porque não são capazes de falar. Porque se ele pudesse falar, você não ficaria com o teu cachorro. Ele te conhece. É porque ele não pode te confrontar. Porque se ele pudesse dizer umas verdades para você, você não mandaria o seu cachorro embora. É porque a planta te faz bem. É porque a planta te deixa feliz, porque o cachorro te deixa feliz, porque as coisas, o barco, o navio, as conquistas, isso me deixa feliz. Você é mais feliz com coisas do que com gente. Cuidado. Você não sabe o buraco que você está entrando.
Por isso que o tema não é saindo da depressão, mas é cuidado para não entrar. E por último, Davi. Olha esse camarada como ele passou por depressão. Esse é o último, a gente já vai encerrar nesse texto. Salmo 32. Salmo de número 32. Salmo de Davi. E ele vai dizer, a partir desse salmo, é uma experiência que ele teve quando ele confessou o pecado a Deus. O Salmo 22, de forma de organização, mas ele vem posterior ao 51, em questão cronológica, só para você guardar. O primeiro Salmo 51, se você puder abrir na sua Bíblia, ele faz parte da declaração de Davi, quando o profeta Natan chegou para ele, disse quão ele estava, depois de ele haver concebido ou possuído Betseba, e fez o que fez. E aí aqui ele confessa o pecado. E aqui no Salmo 32 ele vive essa atmosfera. E olha como é que é a atmosfera de alguém que por causa do pecado sofreu. Salmo 32. Diz o texto assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é coberto, é perdoado, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. E olha isso: enquanto eu calei, enquanto eu não confessei, enquanto eu não me ajustei com os meus pecados, os meus ossos envelheceram, e diariamente havia gemido dentro de mim. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha o jeito de Davi conviver. Segundo especialistas, Davi, depois que ele teve o pecado com Betseba, ele viveu momentos de depressão profunda. E uma das narrativas dele é o Salmo 32, que ele faz essa narrativa, e ele expressa que por causa dessa ação que ele não confessava, e demorou o profeta Natan falar com ele, demorou ele viver o Salmo 51, e demorou ele entender isso, e ao viver e entender, ele faz essa narrativa: enquanto eu ficava guardado, enquanto o pecado ficava na minha porta, Deus pesava sobre mim, e o buraco era grande, era mais embaixo. Por isso que eu queria que você entendesse que às vezes pecado oculto faz eu e você entrarmos em problemáticas desastrosas. Ah, pastor, eu não sei o que está acontecendo, que minha vida não vai. Dá uma olhada. Talvez Deus precisa mandar um profeta Natan para chegar para você e falar: oh, você fez isso, e você sabe, mas você nunca quis confessar. Dá uma olhada. Dá uma olhada na história da vida, dá uma olhada no retrovisor, dá uma olhada nas pessoas que você deixou na narrativa da sua história, e as pessoas foram magoadas, estão chateadas, e você as maltratou, e você pecou contra Deus e contra elas, e você deveria, como filho pródigo, voltar e pedir perdão para Deus e perdão para essas pessoas, mas por causa disso você está travado e está num buraco e não acha que Deus está te ouvindo, e não está te ouvindo mesmo. Isaías 59, versículo 1 e 2, o outro texto, se você quiser abrir, vai dizer que as mãos de Deus não estão encolhidas que não possa salvar, e nem os ouvidos de Deus estão fechados que não possa te ouvir. Ou seja, está tudo aberto, está tudo liberado lá em cima. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, fazendo com que Ele não nos ouça. Deu para entender também que há espiritualidade nesse processo também? Não dá para a gente tirar tanto que esse livro, Demônio do Meio-Dia, de Alan Salomão, ele vai dizer que o que ele ajustou, o que fortaleceu, foi a fé, foi entender que há sintomas, há dimensões, há propostas espirituais para nos ajudar a fortalecer-nos diante de todos esses problemas: ansiedade, estresse, medo e depressão. E a gente acha que isso não vai ser ajudado. Por isso, segundo o próprio texto, confessar pecado é a melhor coisa que a gente tem que fazer. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer assim: confessei-te o meu pecado, como o próprio Davi diz, e as minhas iniquidades não mais ocultei. E aí o apóstolo João vem e diz para nós: confessai a Deus os vossos pecados, confesse e Ele há de perdoar os nossos pecados, e Ele há de fazer algo diferente sobre nós. Por isso que eu quero ler o versículo seguinte também, 1 João capítulo de número 1, versículo 9 e o versículo 10. 1 João capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Olha o que diz esse texto. 1 João 1, 9 e 10. Se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e lhes purificar de toda injustiça. Toda. Contudo,
Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso e a palavra dele não está com a gente. Confessar pecado. Para a gente ouvir e refletir e finalizar. Antes, para respeito de confessar pecado, se você quiser ouvir esse testemunho que eu ouvi presencialmente no congresso que eu fui, não é meu, eu estou falando de que eu ouvi, mas você pode ouvir essa narrativa da pastora Tânia. Tem um canal dela no YouTube, você pode acessar, uma mulher de Deus. E ela contou no congresso que eu estava, e minha esposa estávamos juntos lá, e ela contando que uma pessoa chegou para ela e pedindo assim, presta bem atenção, eu queria que você orasse pelo meu filho, que meu filho com 20 e poucos anos, vai fazer uma cirurgia, ele está para casar, menino de Deus, e essa cirurgia vai fazer ele ficar estéril. Ele quer ter filhos. Doutora Tânia, que era juíza aposentada, enfim, uma mulher de Deus, e ela conversando com aquela mulher, quando a mulher chega para ela diz assim, mas orar, como assim? Ele vai fazer cirurgia por esses dias, eu queria que a senhora orasse por ele. Doutora Tânia disse que na hora, Deus falou com ela assim, não tem a ver com ele, tem a ver com ela. Aí a doutora Tânia estava fazendo a dinâmica daquele dia, falando, ia pregar, e antes de pregar, ela estava falando e Deus falou com ela, não é sobre ele, é sobre ela. E ela perguntou para aquela mulher, quantas vezes você já abortou? Aquela mulher olhou para a pastora Tânia e disse, não estou falando, não tem a ver comigo, tem a ver com meu filho, eu preciso que a senhora ore, porque meu filho vai passar por uma cirurgia, ele vai ficar estéril, é um menino de Deus, um namoro santo, meninos maravilhosos, e ele não pode deixar de ter filho. E ela perguntou de novo, quantas vezes você já abortou? E quando eu presenciei isso, ao vivo, ela contando para a gente, e você tem esse testemunho no YouTube, ela dizendo sobre isso, e aquela mulher negando, foi uma hora que ela caiu, a doutora Tânia ia embora, falou, não, eu vou lá pregar, não dá para conversar. Ela falou, não, eu tive 3 abortos. Quando eu namorava, eu tive relação sexual com outras pessoas, e infelizmente eu acabei me engravidando, não percebi e acabei abortando. Isso aconteceu por 3 vezes. Salve o número 3 ou 4 vezes. A doutora Tânia chegou para ela e falou, seu filho nasceu num ventre de sangue. O seu filho nasceu num cemitério. Se você não confessar, o seu filho não vai ter filhos. Porque a esterilidade que você provocou em si, provocou nele, e ele vai levar isso. Não vou aqui aprofundar no negócio, mas só para você entender, depois você assiste lá. Aquela mulher ali chorando, confessou esse pecado que só ela sabia, mais ninguém. E Deus a perdoou. A doutora Tânia disse que ela não viu mais essa mulher. Passado alguns anos, num outro dia, em outro lugar, num congresso, a doutora Tânia fazendo a narração, falando sobre isso, aquela mulher se levantou do outro lugar, lá no meio da plateia, e falou, essa mulher sou eu. E eu vou contar para vocês, era um congresso de mulheres falando sobre aborto. E eu vou contar para vocês. Eu saí daquele dia com a doutora Tânia, fui para casa, orei demais, confessei meu pecado a Deus, Salmo 32, chorei demais. E a doutora Tânia disse, antes de acabar ali, depois da oração, antes de fazer a cirurgia, peça para fazer o exame de novo. Aquela mulher foi para casa, ela contando na narrativa, foi o filho, foram fazer a cirurgia, pediu que a doutora Tânia falou, faz de novo, ela fez o exame, o tumor que estava ali foi diminuído. O médico não satisfeito falou, não, o que aconteceu? Vamos fazer de novo. Fez de novo, segundo exame, naquele mesmo instante o tumor foi menor ainda. Quando no último exame o tumor não existia mais, não foi necessária a cirurgia, e ela foi lá dizer para todos que estavam, o meu filho está esperando um filho.
a esposa dele está grávida. Sabe o que é isso, irmãos? É entender a espiritualidade do processo. É entender que quando Deus diz que a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, a gente não leva a sério. É entender que quando Davi passou por que passou, e se você olhar essa narrativa, falamos isso na quinta-feira, você lembra o que Davi respondeu para Natã? Talvez você não vai entender isso, mas eu quero te dizer isso. Quando o profeta Natã disse para Davi sobre um argumento, ele não falou para Davi, Davi, você matou o cara, você fez o que fez, você está tudo errado. Não, Natã fez uma parábola e falou, se tiver alguma pessoa que pegar uma ovelhinha e fizer isso e tal, o que você faz? Davi deu o veredito final, esse cara tem que pagar 3 vezes. Ele deu o veredito, quem era o cara? Ele. A morte que ele declarou pela sua ideia, não se apartou da família dele por 3 vezes. Os 3 filhos dele morreram. A gente precisa levar a sério as nossas emoções e a nossa espiritualidade. Por isso, para encerrar, você que talvez está depressivo, busque ajuda profissional. Não faça autodiagnóstico, não existe isso. Entenda que Deus se utiliza dos medicamentos para lhe dar ajuda nessa caminhada. Fala, não vou tomar remédio porque Deus vai me curar. Se Deus quer te curar, Ele vai te curar. Mas se Ele quiser usar o remédio para te curar, Ele vai usar o remédio. Então não seja ignorante. Deus usa o que Ele quiser para fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ajuste a sua caminhada com o Criador. Talvez está descontrolado. O Criador querendo que você faça isso, você querendo fazer outra coisa. Jonas, lembra? Realinhe a sua visão de vida e propósito. Talvez tenha que parar para pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Ou o que eu estou fazendo com os meus filhos. O que eu estou fazendo com a minha família. O que eu estou fazendo aqui. O Pai te ama. Independente de como você está. O Pai me ama, o Pai te ama. A despeito de ser igreja, o que a igreja precisa fazer? Estar atento ao redor. A igreja precisa abrir as portas para a cidade, é isso que nós vamos fazer sexta-feira. A igreja tem que ter empatia com as emoções das pessoas. As pessoas estão sofrendo. E a gente, quanto igreja, precisa manifestar o amor de Deus. Por isso que o nosso lema é compartilhar o amor. Ah, mas é um homossexual, ame primeiro. Deixa Jesus fazer, mas ame, você tem que amar. E para todos nós, tenha empatia diante da vida. Ame mais pessoas do que coisas. Fique atento aos familiares e amigos. Tem gente perto de você que está sofrendo, pedindo, gritando por socorro e a gente não está atento. Aí quando acontece, como eu falei com um irmão nosso da igreja, nossa, não percebi, é verdade, a gente não percebe, isso é nosso, a gente às vezes está tão preocupado com tanta coisa, a gente não percebe. Por isso aqui vai uma palavra de coração para você, do teu pastor. Fique atento aos seus familiares. Olhe o WhatsApp dos seus filhos. Olhe as redes sociais dos seus filhos, dê uma olhada com quem ele conversa, perceba, fique atento, porque pode estar ali sinalizações de que a situação está difícil e ele não quer dizer para você. Ore por eles e com eles. Você tem orado pelos seus? A última vez que você orou pelos seus filhos, pelo seu esposo, sua esposa, pela sua família? A última vez que você orou com eles? E aqui vai o desafio para nós sacerdotes. A hora que você parou e falou, mulher, vem cá, filhos, vem cá, vamos orar. Por isso nós compartilhamos do amor de Deus apenas. É isso que a igreja precisa fazer.